Bom dia, graça e paz, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre tudo aquilo que você representa. Eu estou estudando o livro de 1 Crônicas e outro dia eu li aqui a respeito de Davi e ontem eu li aqui um trecho e eu quero compartilhar com você hoje. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, eu vou ler do versículo 1 ao 10. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Então, construir o templo estava no coração dele. E como eu falei, eu acabei de gravar a respeito falando do Provérbios 4, o nosso coração, às vezes, ele é enganoso. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus: Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Davi foi escolhido por Deus. Davi, era improvável que Davi se tornasse rei. Davi, ele era um apacentador de ovelhas. Eu acredito que, se eu olhar para os dias de hoje, Davi era como se fosse alguém que cuidasse do gado numa propriedade rural. E Davi, ele não tinha uma estatura, uma aparência de um rei. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Como Deus conhece o seu coração. E Deus conhece o meu coração. E Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que a nossa capacidade vem do Senhor. Ele é quem nos dá sabedoria para desempenhar tudo aquilo que Ele deseja que nós desempenhamos. Porque, pela nossa capacidade humana, se a gente for olhar para a vida de Davi, Davi não teria nenhuma capacidade de derrotar Golias. Davi não teria capacidade de ter se tornado um grande rei. E sim, ele se tornou. Porque o Senhor tinha propósito na vida dele. O Senhor o escolheu. Então, de repente, você está pensando aí que você tem algumas coisas que você entende que Deus tem te chamado para fazer. Só que você olha e pensa: é improvável que eu consiga fazer algo. Eu não tenho capacidade. De fato, quem nos dá capacidade é Deus. Então, apenas ouça a voz do Senhor e faça aquilo que Ele tem pedido para que você faça. Seja aquilo que o Senhor deseja que você seja, porque Ele tem planos e propósitos para as nossas vidas. Eu entendo
que Deus tem planos, e Ele é quem nos dá sabedoria, Ele é quem nos dá direção, Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos fala conosco. Então Ele fala pra gente fazer, pra gente não fazer. Nós precisamos ter discernimento, ter sabedoria e ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente coloca coisas na nossa mente, no nosso coração, mediante aquilo que nós vimos na vida de outras pessoas. E não, cada um foi feito para determinado propósito. Então a gente olha aí para a vida de algumas pessoas. Então tem pessoas que foram chamadas sim para subir no altar, para louvar o Senhor. E outras pessoas não, foram chamadas para ajudar na manutenção da casa do Senhor. Outras pessoas foram chamadas para ir realmente aí pregar o evangelho pelas nações. Então, de repente, aquilo que Deus tem de propósito na sua vida, pode ser que você faça e você ajude muitas pessoas a conhecer o amor do Senhor e você não se torne uma pessoa conhecida. Porque isso não se trata de fama. E pode ser que você, sim, fique reconhecido na sua cidade, no seu estado, no seu país, pelas nações, você fica conhecido. Só que em tudo isso, independente de ser conhecido ou não ser conhecido, o nosso coração tem que estar no Senhor. Porque não se trata de nós, toda honra e toda glória é dada ao Senhor, é para o Senhor. Então, independente de como se dará o plano que Deus tem para mim, para a sua vida, nós precisamos entender que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa intenção. Ele conhece aquilo que são os planos da nossa vida. Ele conhece tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração, está dentro do seu coração, tudo aquilo que passa aqui na minha mente, tudo aquilo que passa na sua mente. O Senhor conhece tudo. Nós precisamos entender que cada um tem um propósito. Então, independente de que se esse propósito seja pequeno, se ele seja grande, tem muitas pessoas, eu tenho estudado muito. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque eu tenho buscado muito assim o autoconhecimento, eu tenho estudado bastante, lido bastante. E isso tem sido muito bom, muito, tem sido excelente para mim. Só que quando eu olho, então tem homens e mulheres aí que estão aprendido muito com eles, mas nós precisamos entender que alguns deles às vezes falam coisas que nem tudo é para todo mundo. Então, às vezes, tem gente que tem pregado algumas coisas aí, tem prometido uma vida extraordinária e tal, dentro daquilo que é a vida dele. Então, a vida extraordinária, para mim, é aquilo que são os desejos, aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu não tenho que olhar para a vida do outro e falar, eu quero aquela vida extraordinária porque é aquela vida que eu desejo ter. Então, cada um tem aí a sua vida extraordinária. Então nós precisamos tomar cuidado porque para não caminhar por caminhos que nos levam para longe do Senhor. O nosso coração precisa estar em Deus. Então tem pessoas aí que estão aí estampadas na capa de revistas, fazendo programas na televisão e tem as suas redes sociais bombando. Então isso não é problema, está tudo certo. Só que isso não pode ganhar o coração. Se isso ganhar o nosso coração, aí entra a vaidade. Então nós não podemos ficar iludidos com os holofotes, com as coisas que o mundo nos dá, porque não é esse o propósito. O propósito é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, independente de quantas vidas serão alcançadas, independente de qual é a proporção isso vai tomar. Porque o Senhor escolheu Davi, ele conhecia o coração de Davi. E aí Davi ali, ele colocou no coração dele que queria construir o templo. E aí o Senhor falou para ele, não, Davi, não é você que vai construir o templo. O seu filho Salomão que vai construir o templo. E aí ele instruiu o filho dele para seguir os caminhos retos do Senhor, para fazer, para não se perder. E Salomão, ele foi um homem muito sábio. Quando ele teve a oportunidade de pedir algo para o Senhor, ele pediu sabedoria. E ele foi um homem muito sábio. E Deus deu muitas coisas para ele, deu riqueza, deu fama, deu muitas coisas para ele. E Salomão, no decorrer da caminhada, ele acabou aí perdendo o coração por causa da vaidade. Então, a mensagem de hoje é para que você entenda que você sim tem propósito, o Senhor tem sim planos para sua vida,
Só que os planos que o Senhor tem para a sua vida é os planos que o Senhor tem para a sua vida. Então a gente não tem que olhar para a vida do outro e querer seguir os caminhos do outro. Nós sim temos pessoas que são referência, eu também tenho, pessoas que são referência que têm me ajudado na minha caminhada. Mas precisamos entender que os planos do Senhor são individuais, cada um tem um propósito. Independente de qual seja esse propósito, de como esse propósito, como isso se dará, onde isso vai nos levar, precisamos manter o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Fica com Deus, medita aí nessa palavra, um beijo no seu coração e até logo.